Boa tarde, todo mundo. Começo dizendo que é um prazer estar nessa roda. Esses últimos meses trabalhando com o Bebeto, a gente fez essa turma piloto com o pessoal, os parceiros do Rio de Janeiro, Jardim Gramacho, São Gonçalo, Duque de Caxias, e tem sido um privilégio conhecer todos vocês, o trabalho de vocês. Então, como o Beto falou, eu vou apresentar um pouquinho para vocês qual é a ideia desse programa de discipulado econômico. Muito bem, como o Bebeto falou, a gente adaptou esse conteúdo de um material criado por esse teólogo neozelandês, Vivi Grieg. É um conteúdo que já virou até matéria de um programa de mestrado dessa Urban Leadership Foundation, que é um mestrado de lideranças urbanas. Então, a gente adaptou esse conteúdo tentando contextualizar um pouquinho para as realidades de Brasil e das comunidades onde estamos. Então, vamos lá. O que economia tem a ver com o reino de Deus? A gente, simplificando o que é economia, a economia tem a ver com como que acontecem as relações que a gente tem entre os recursos materiais, dinheiros e materiais, como nos relacionamos com essas coisas e como essas relações são organizadas, né? Quais os sistemas que estruturam a administração desses recursos. Ou seja, é sobre relações entre nós e os recursos. E Deus é essencialmente relacional. Deus é uma trindade, é uma relação de amor. Deus é o criador de todas as coisas, ou seja, dos recursos. Ele é o dono de todas as coisas, como a Bíblia fala em mais de um lugar. A Bíblia fala em Gênesis que tudo que Deus criou foi bom, ou seja, a matéria, a origem, a criação é originalmente boa, e que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, se a gente quer pensar economia, que é onde todos estamos inseridos em sistemas econômicos, e o que Deus tem a ver com isso? Vamos olhar para a origem das coisas, como que Deus criou as coisas, já que somos criados à imagem e semelhança dele. Ele é a nossa referência de como fazer, como que isso foi criado para funcionar, né? Um elemento que eu queria pensar aqui é para falar como a tarefa que Deus delegou à humanidade de cuidar e cultivar do jardim. Cultivar, produzir, multiplicar, gerar riqueza, gerar lucro. Deus quer, sim, que a gente gere lucro. Mas do que isso se tratava na época, né? Lá na origem das coisas, se não tinha dinheiro, Deus quer lucrar a vida, né? Deus nos delegou a função de frutificar os recursos, de frutificar a vida. Esse é o trabalho que Deus delegou à humanidade. Então, o nosso trabalho deve, sim, ser bom, assim como o que Deus criou foi bom, deve gerar vida e deve multiplicar e servir aos outros. Essa é a dinâmica que a gente tem que pensar do trabalho, em tudo que a gente faz. O trabalho era bom antes da queda. Então, o nosso trabalho continua tendo essa mesma essência. Mas aí a gente desobedeceu e as relações que a humanidade tem com Deus, consigo mesmo, com a criação e uns com os outros foram danificadas. E até hoje a gente vive as consequências disso de formas tremendas, no nascimento, no casamento, a relação com a criação, o cultivo, né, todo o relato das maldições que foram consequências da desobediência. E essas coisas ruins acontecem porque as nossas relações foram danificadas. E sem essa comunhão com Deus, a gente perdeu essa habilidade de realizar esses trabalhos com esses propósitos originais de Deus, que é agradar a Deus e servir ao outro e multiplicar a vida. E a restauração dessas relações que foram danificadas com a nossa desobediência é a história da humanidade, é a história do povo de Deus, a lei que foi dada, é a história da igreja, é o que todos nós estamos fazendo. A missão de Deus é reconciliar todas as coisas com Ele mesmo. Então, tudo que a gente faz nas iniciativas de todos esses projetos e da igreja, o ministério que hoje a gente trabalha, é reconciliar todas as coisas. E isso inclui a nossa relação com os recursos, ou seja, a economia, como a gente se relaciona como sociedade. Então, essa é a ênfase desse programa, mas vendo que isso tem tudo a ver com a origem de todas as coisas. E as relações que a gente tem com a economia sem Deus e sem amor, a gente conhece bem. Aqui nessa tabelinha, de um lado, eu coloquei características clássicas que a gente vê por aí, né? Uma economia sem amor é individualista. A economia do reino de Deus é sobre comunhão e solidariedade. Uma economia sem amor é sobre o meu. A economia do reino de Deus é sobre o nosso, é comunitária. Então, aqui tem uma lista de diversos contrastes de coisas que às vezes a gente nem pensa, mas a gente está acostumado.
E o ministério de Jesus foi sobre transformação da nossa mente e do nosso coração. Então, um programa de discipulado tem muito a ver com a gente renovar a nossa maneira de pensar, para a gente olhar para essa forma econômica que o mundo funciona e redimir, e reaprender, transformar nossa mente e pensar numa forma econômica que expressa esses valores do reino de Deus, que tem a ver com serviço, com solidariedade, com comunhão, com compartilha, com graça e com tudo que multiplique a vida. Ou seja, o discipulado econômico tem a ver com a redenção das nossas relações materiais, sociais, dentro das nossas comunidades, que nada mais é do que obediência na nossa vida aos princípios do reino de Deus, reconciliando todas as coisas a partir do amor. Então, essa é a proposta desse programa de discipulado, que foi organizado em 10 princípios econômicos do reino de Deus. Tudo começa com amor e valor humano. Passamos por criatividade, produtividade, cooperação, trabalho e descanso, simplicidade e desapego, redistribuição, mordomia, propriedade e celebração. Trabalhamos todos esses temas, revezando também com ferramentas práticas. E agora eu passo a bola para a Karina, que vai falar um pouquinho sobre essas ferramentas práticas de como a gente trouxe essas reflexões desses princípios do reino de Deus, princípios econômicos, para a prática. Como tudo isso vira negócios, na prática, iniciativas de economia solidária e empreendedorismo que vão gerar ações transformativas e geração de renda nas comunidades. Agora, Karina, com você. Obrigada, Erika. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, conhecendo vocês melhor, me inspirando com os projetos de vocês. Eu sou uma grande defensora do empreendedorismo como vetor de transformação social. Trabalho com empreendedorismo feminino já faz alguns anos, de forma voluntária, e quando eu recebi aí esse convite de conexão entre Erika e Bebeto, fiquei muito feliz de poder apoiar com os meus conhecimentos de gestão e administração. Então, algumas ideias por onde começar, né? Por onde a gente implementa todos esses princípios, uma vez que a gente tem esses princípios como base, né? O primeiro deles é mapear as potencialidades da comunidade, né? Entender de fato toda a beleza, todo o ativo, né? Se a gente for colocar termos financeiros, administrativos, dentro da comunidade. Às vezes a gente enxerga as nossas comunidades como um copo meio vazio, a gente olha pelo olhar da deficiência, das necessidades, mas a gente tem um potencial imenso nas comunidades onde a gente atua. Então, é justamente enxergar e, através desse enxergar as potencialidades da comunidade, começar a enxergar potenciais de criação de negócios, potenciais de criação de modelos econômicos que estão aí coerentes com os princípios que a Erika passou aí, os princípios do reino que a Erika passou para a gente. Então, como é que está a economia local da comunidade onde você atua? Espaços físicos disponíveis e que podem ser utilizados? Quais são as outras instituições que podem ser parceiras, associações e até mesmo os indivíduos? O que esses indivíduos da comunidade trazem, né? Das suas habilidades das mãos, das suas habilidades mentais e das suas habilidades e sonhos do coração, né? Então, a gente abordou de uma forma bem... podia ter abordado com muito mais profundidade, mas a ideia era um piloto e a gente vê o que é a melhor forma da gente passar esses conteúdos, justamente é como que eu mapeio essas potencialidades da comunidade, usando de metodologia, usando de perguntas básicas. Para daí conhecer e estimular a criação de negócios sociais. A gente escutou a Karen falando de negócios sociais, ou também chamados negócios de impacto. Esse é um movimento muito forte das últimas décadas, especialmente o movimento que vem acontecendo desde Mohamed Yunus, com a criação do Grameen Bank, lá em Bangladesh, que foi a primeira organização de microcrédito. Então, existe um movimento muito forte de estimular negócios com propósito, negócios com impacto social. E aí existe esse desafio de a gente sair do modelo filantrópico, que é o modelo talvez mais conhecido como nós e com as pessoas que vêm do terceiro setor, para a gente expandir outros modelos, né? Então, a própria Karen falou do modelo que a gente entende que é subsídio cruzado, né? Eu tenho um cliente pagante e eu posso oferecer o produto para quem não pode pagar. E como que a gente começa a trazer essa criatividade de trabalhar com modelos diferentes de negócio para que eu possa sustentar esse impacto, né? Então, é uma outra forma que a gente também trabalhou de tentar aí desafiar a nossa mente para pensar em outros modelos que já estão aí vigentes, já existem no Brasil, existem vários modelos, existem vários movimentos que têm acontecido, né, de forma a humanizar o capitalismo, a conscientizar o capitalismo, a trazer
aí mais força para esses negócios sociais. Né? Uma outra forma da gente também trabalhar com a implementação dos princípios da economia do reino é apoiar a formalização e a profissionalização de negócios locais, né? Através de cursos, workshops de empreendedorismo, né? A Karen falou da parceria que ela tem com a AGV, né? Que parcerias eu posso fazer para profissionalizar as pessoas, né? O empreendedorismo, obviamente, ele não substitui políticas públicas e uma série de coisas que a gente precisa continuar aí militando, mas o empreendedorismo ele pode ser uma saída aí para a pobreza, para a miséria, e se a gente conseguir, de alguma forma, apoiar a formalização, apoiar essa profissionalização, o potencial de crescimento e de sustentabilidade financeira desses negócios vai ser muito superior. E, por fim, estimular parcerias entre negócios locais, né? Falamos durante o piloto muito sobre os princípios do cooperativismo, que são muito bons, mas em termos técnicos e organizacionais, criar uma cooperativa tem muitos desafios. Mas como que a gente traz os princípios do cooperativismo, que está muito também ligado aos princípios da economia do reino, com diversas pessoas jurídicas, né? Como que a gente junta 5 MEIs e faz um negócio onde um apoia no outro, ajuda a alavancar os negócios dos outros, né? Então, aqui eu coloquei algumas ideias do que a gente tratou. Durante o piloto, eu falei brevemente sobre questões de gestão e estratégia, sobre questões de comunicação e sobre questões de finanças, que aí é o base do básico do básico de negócios e de gestão, mas que são muito importantes, que são ferramentas, de novo, para potencializar, para trazer todos os sonhos e essas paixões e esses desejos do coração que a gente tem de trazer o reino de Deus para a terra, de uma forma que, de fato, saia do sonho, saia do coração e, de fato, possa colocar no papel e do papel possa se transformar em realidade. Né? Eu acredito muito em como a gente pode trabalhar essas parcerias, não só parcerias locais, na própria comunidade, né? É a pessoa que faz os salgadinhos com o motoboy que pode entregar, é a pessoa que faz docinho para festa, que se junta com a pessoa que faz salgadinho para festa, e com a pessoa que faz decoração, e isso tudo pode trabalhar, mas também parcerias com esses movimentos que têm acontecido, né? Eu faço parte, por exemplo, do Grupo Mulheres do Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, nós somos quase 100 mil mulheres. Como que a gente pode juntar essas boas ideias com uma rede que pode potencializar essas ideias, né? Eu sou embaixadora do Capitalismo Consciente, que é um outro movimento social existente no Brasil. Como é que a gente junta empresas conscientes com negócios sociais e organizações, e a gente começa, de novo, a potencializar, a exponencializar aí as capacidades dentro das comunidades. Né? Então, aí foram algumas coisas que a gente tratou. Como foi um piloto, tem muitas coisas ainda para a gente melhorar, para a gente ainda entender qual que é a melhor forma da gente, de fato, apoiar para que todos esses sonhos, todos esses princípios se tornem realidade.